Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Caligares, a identidade divina empresarial. E hoje eu tô aqui com a querida Kelly. Ela é conhecida como pediatra também, então vou chamar de doutora. Não sei se doutora Kelly, porque foi a primeira pessoa que pegou a nossa filha. Então, antes de começar, muito obrigada por ter aceitado de imediato meu convite. Foi muito rápido, assim, já vou te contar quem te indicou. E, Kelly, você segurou nas mãos o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Então, eu vou te honrar pro resto da minha vida. Você gostando de mim, você não gostando de mim, eu vou te honrar porque o que eu vivi, você sabe o que eu e Nara, a gente viveu no parto dela, não foi algo tão comum aos nossos olhos. Foi algo tão marcante e tão presente nas nossas vidas que, cara, você é uma pessoa muito importante pra nós. Muito importante pra nós. Mas eu preciso ler o currículo dela antes disso, senão vocês não vão entender, né, Jéssica? Por que uma doutora pediatra num podcast empresarial? Vocês já vão entender. Esperem, não sejam ansiosos. E eu preciso dizer que a autoridade que vem de Cristo, ela não impõe, ela transforma. E é por isso que eu estou trazendo a Kelly aqui, porque ela não impõe a forma de pensar, ela transforma a vida das pessoas em muitos aspectos. Mas eu preciso ler o currículo. Presta atenção nesse currículo. Mãe, eu vou pôr esposa primeiro. Esposa, mãe, pediatra, empreendedora, mas mais do que isso, especialista em crianças com necessidades especiais, principalmente síndrome de Down. E, gente, depois que a Betina nasceu, eu posso afirmar para vocês, ela liberta um olhar de cura, de espiritualidade, de acolhimento. Vem cá, você precisa disso, você precisa daquilo. E o tema que eu vou trazer hoje, que eu vou abrir mais para você, tá, Kelly? É como preparar o mercado para as crianças neurodivergentes, como preparar as empresas para as crianças neurodivergentes. A gente vai falar muito sobre isso. É um tema que está no mercado. Então, é como preparar as empresas para receber essas crianças. E eu quero te ouvir. E eu preciso te falar que coisas sobrenaturais aconteceram comigo. E se apresente um pouco pro público. A hora que for pro público, pode falar pra eles. Eu vou te falar e... Vai lá, conta um pouquinho de você pra nós. Gente, eu vou... eu já vou falar que, assim... O que você acabou de falar nesse momento me pegou muito de surpresa. Quando você falou assim, né? Esse mercado para crianças neurodivergentes, né? Mas eu também vou te fazer uma surpresa daqui a pouco, porque é sobre isso também. Essa coisa do empreender, né? E é o meu... Estamos montando isso, né? A parte do empreender, o inspirar. O seu parto foi um dos mais emocionantes que eu já vivenciei. Eu consigo lembrar certinho o que aconteceu na sala de parto. Certinho. Quando você pediu, antes de começar, para fazer uma oração. Incrível que quando você falou, a sala inteira parou. Ela parou e independente da religião que ali estavam, das pessoas que ali estavam, foi muito mais que todo mundo sentiu a presença de Deus naquele momento. E eu consigo lembrar disso, assim, plenamente. Eu consigo lembrar do seu rosto falando a oração, você falando as palavras, todo mundo dando as mãos ao redor da mesa de cirurgia, que a Nayara estava. E Betina chegou numa sala de muita, muita paz. E acho que é por isso que essa criança... Tranquila, ela é inteligente, ela é esperta. Ela é tranquila. Ela é. Sabe? Ela tem um sorriso gostoso, fácil. Então, realmente, ela veio num momento de muita espiritualidade, de muito amor de Deus ali, sabe? Sim. E eu acredito muito nisso. Eu também. Então, foi muito especial também. Amém. Obrigada por isso. Obrigada por isso. Começamos bem, hein? Esse podcast começou assim, vou dar um golinho de água, gente. Vou dar um golinho de água, começou diferente. Acabou hoje. 2 choros. A voz de Deus tá... Não chora não, vou segurar a voz. Mas vamos lá, vamos abrir, Kelly. Vamos começar. Como que eu gostaria que você trouxesse esse olhar?
muitas pessoas que estão ouvindo o podcast estão aprendendo a como trazer espiritualidade nessa jornada empresarial. Você é empresária, você é uma das fundadoras do Gerar e Crescer. Você está dentro, você está lidando com pessoas, lidando com pais, lidando com mães, lidando com recepcionista. E eu quero que você traga muito esse olhar de como a espiritualidade, como que Deus serve a você há muito tempo, para que você possa trazer preparação e cuidado e com zelo e cura para as pessoas, né? É uma profissão muito bonita aos meus olhos e muito desafiadora tratar com criança e pais. E o que eu queria começar, assim, como que sua fé silenciosa, né? Porque não sei se você pode abrir muito a sua fé para os seus pacientes, mas como que sua fé silenciosa, ela moldou você no jeito de curar as pessoas e de liderar as pessoas? Bom, o Gerar e Crescer, né? Ano que vem faz 10 anos. Que legal. E tudo começou numa conversa entre amigos e a gente descobriu que a gente tinha muita coisa em comum. E por incrível que pareça, cada um de nós tem uma religião diferente, né? E só que todos cristãos, todos acreditam em Deus, independente da religião. Isso foi o primeiro passo pra gente se dar bem. E o Gerar e Crescer, eu acho que foi a gente teve o padre dando a bênção, a gente teve o pastor dando a bênção, né? Na nossa clínica. E cada um que chegava e falava de Deus ali, parecia que deixava aquilo ali melhor, né? Então, já começa por aí. Mas, eu falo que Deus sempre esteve na minha presença, na minha vida, desde a minha formação. Eu venho de um colégio religioso, eu venho de um pai que tem uma fé imensurável. Ele sempre fala, tá dando tudo errado. Mas ele fala assim, não tem problema. Amanhã Deus colocará a mão e vai ser muito melhor. Ele acredita muito em Nossa Senhora Aparecida. Ele fala assim, minha mãe vai abençoar e amanhã vai ser melhor, minha filha, vai dar tudo certo. Quando eu fui fazer medicina, muitas pessoas chegaram e falaram pra mim assim, isso é um sonho impossível. Você é uma família pobre, muito humilde mesmo. Meu pai não tem estudo. Minha mãe não tem estudo. Eu sou a primeira neta, a primeira sobrinha do lado da minha mãe. E quando eu decidi fazer medicina, todo mundo fala assim, é melhor você fazer uma administração, que é mais fácil, você consegue, né? Não, eu vou fazer medicina. Eu tenho certeza que eu vou fazer medicina, porque Deus vai me abençoar. E eu vou falar pra vocês, eu não sei como eu fiz. Eu não sei. Mas fiz. E eu falo assim, eu vou passar na USP. Caraca. Eu vou fazer minha residência na USP. Foi por isso que eu vim parar em Ribeirão Preto. E eu passei na USP. Então, eu cheguei aqui, meu Celtinha, com uma mudança dentro, com a minha mãe, sem ter nem onde ficar. E eu só falava, Deus, abençoa, porque isso é meu sonho. Então, não tem uma explicação lógica pra tudo ter dado tão certo se não tivesse alguém me guiando. Entendeu? Então, por isso que eu acredito. E hoje, quando eu vou para um parto, porque às vezes tem partos que são fáceis, são maravilhosos, mas tem parto que é de risco, tem partos que você não sabe como vai ser. Eu sempre falo, não sou eu que tô aqui. É Deus que vai pôr as minhas mãos ali e vai me guiar para fazer o mais certo. Porque na medicina tudo é porcentagem, sabia? 98% de chance disso, 95% de chance. O seu filho é quantos por cento para você? Ô, louco. É 100. De 1000, 10.000. milhão. Não. Não existe porcentagem. Não existe. Então, ou seja, eu tenho que ser 100% para te entregar 100%. Com certeza. Então, não existe porcentagem para os pais. Porcentagem é para o livro. Mas para um pai, o filho dele é sempre 100%. Então, eu não posso ser menos que isso. Boa.
Eu vou fazer um corte aqui rapidinho, Kelly. Porque eu quero falar pra você, empresário que está ouvindo o podcast ou pelo Spotify, que está ouvindo pelo YouTube. Se você esqueceu de que seu filho é o seu 100%, alguma coisa tá errada na sua vida. Se você tá colocando a empresa na frente, se você tá colocando as contas na frente, se você tá colocando seus problemas na frente do bom momento, do tempo de qualidade com o seu filho, eu vou bater muito nessa tecla. Eu acredito sim na ordem que é falado nas redes sociais de que é Deus, família, trabalho. E não é uma ordem que um anula o outro, né? Porque eu fico falando, então se eu for família, eu anulo o trabalho. Não. É uma ordem de necessidade, de prioridade, sendo todos muito importantes. Não precisa anular ninguém. É viver a jornada com Deus em primeiro lugar, como prioridade. Família em segundo lugar, como prioridade. E depois o trabalho e as demais coisas que serão acrescentadas por Deus. Com certeza. Mas me fala aqui. Ser uma pediatra que coloca a neurodivergência e crianças com síndrome de Down como missão de vida é algo diferente. E me fala aqui, como é que foi essa visão, essa direção, essa orientação para que você pudesse cuidar de pessoas que poucas pessoas gostariam de cuidar? Jéssica, eu acho que na minha vida sempre é colocado coisas que ninguém quer fazer, sabia? Ah, é? Porque assim, eu fiz pediatria, depois eu fiz oncologia infantil. Cara. Eu vim pra Ribeirão Preto fazer oncologia infantil. Então, eu fiz oncologia, 2 anos de oncologia, mais 1 ano de hemoterapia. Então, eu só trabalhei com crianças durante uns 5 anos, só com câncer. É muito difícil você falar pra um pai, seu filho tem câncer. Nossa Senhora. Entendeu? Então, de novo, eu tinha que ter o quê? Fé. Tinha. Fé que ele vai se curar. Ou que durante o período que for pra essa criança estar aqui, ela vai ter qualidade de vida. Ela vai poder usufruir daquele tempo que foi destinado a ela estar aqui. Eu não tenho como questionar por quê. Eu me questionei, sim. Por que com criança? O que ela fez pra merecer isso? Né? Mas a gente não tem essas respostas. Então, o que cabia a mim? Que o período que ela tivesse aqui, ou ela ia ser curada, ou ela ia viver com uma qualidade de vida. Depois que eu fiquei mãe, que eu virei mãe, eu fiquei muito mais mole do que eu já era. Mas assim, muito, muito. Aí eu dei um tempinho Da oncologia. na oncologia. Fui fazer homeopatia. E aí, um dia, a obstetra me ligou, Kelly, você pode vir recepcionar um neném? Eu falei assim, eu não consigo, porque meu marido tá viajando e as crianças são pequenas, eu não tenho com quem deixá-las. Ela falou, Kelly, por favor, tem que ser você. Aí eu, tá bom. Mandou a doula pra minha casa e eu fui pro hospital recepcionar os nenéns, o neném. Luiz Felipe nasceu, foi pro colo da mãe dele, lindamente. E quando eu olhei pro Luiz Felipe, ele tinha síndrome de Down. Era o primeiro bebê na minha vida que eu recepcionava com síndrome de Down. E ele tem 6 anos, então eu tenho 21 de formada. Há 6 anos atrás foi o primeiro bebê que eu peguei com síndrome de Down. E eu vi que eu não sabia. Eu não tinha experiência com isso. E eu pensei, se ele é uma criança neurodivergente, ele vai ter as prioridades. Então eu preciso estudar. Eu preciso aprender para cuidar melhor dele. Porque ele é 100% para aquela mãe. Com independente. E foi por causa do Luiz Felipe que eu fui estudar. O meu TCC é dedicado ao Luiz Felipe. Que legal. Porque ele me fez ter essa visão maravilhosa de um mundo que ninguém quer dar muita atenção, né? Que hoje os estudos estão diminuindo cada vez mais. Que em alguns países é permitido o aborto a partir do momento que você sabe que essa criança tem síndrome de Down. Então, hoje, a gente quer mostrar que ter síndrome de Down não é um fardo, não é uma sentença. Não. Você vai estar nesse mundo, ser participativo desse mundo, você vai desenvolver, você vai crescer, você pode ter sua família, você pode ter sua profissão. É isso que a gente quer trazer. E eu vou trazer. A gente vai trazer junto. Porque eu tenho certeza que esse tema, não só com crianças de síndrome de Down, mas vamos falar de neurodivergência, né? Crianças atípicas, né?
Essa é a palavra, eu tenho visto e eu preciso respeitar os pais, as mães que têm criança. Inclusive, eu tenho uma grande colega empresarial, que é a Carol Siqueira, que quando eu conheci ela, na hora que eu conheci ela se apresentou, meu nome é Carol, eu sou casada e eu sou mãe de uma criança atípica. O filho dela tem autismo. E ela falou isso numa força, Kelly. E a nossa filha ainda tava na barriga. Eu falei, cara, medo de quê? Porque filho não é questão de escolher. Filho é um presente de Deus para as nossas vidas. E presente de Deus a gente recebe e cuida. Presente de Deus a gente acolhe e cuida. E eu queria muito entrar um pouco nisso, eu queria muito entender um pouco da sua opinião, tá, Kelly? Se puder abrir um pouco do que você pensa sobre isso, porque tem empresas que acolhem neurodivergentes, né, síndrome de Down, naquele nível que ele consegue, né, trabalhar, consegue executar algumas tarefas. Crianças atípicas, porque tá cheio de criança atípica com autismo. E qual que é a sua visão de como é que os empresários, como é que as empresas precisarão se preparar para ter, sim, pessoas atípicas, para ter, sim, neurodivergentes, contribuindo com a jornada de trabalho dentro das empresas e colocar a inclusão dessas pessoas dentro do mercado de trabalho? Aí é uma questão. Primeiro, tem que começar pela base. Qual é essa base? A família. Se a família não acreditar que essa criança tem potencial para ser um adulto produtivo, a sociedade também não vai aceitar. Com certeza. A empresa não vai aceitar. Então, o primeiro passo é a base. Nós temos hoje, um a cada 32 crianças nascidas, uma terá autismo. Uma a cada 700 crianças nascidas tem chance de ter síndrome de Down. Isso é a porcentagem de nascimento. Então, eu tenho muito mais autistas do que síndrome de Down. Até por isso que hoje os estudos para autismo são muito maiores do que para síndrome de Down. Fora as outras neurodivergências que nós temos, né? Estamos falando de 2 que são mais conhecidas, mas a gente tem várias outras. Então, assim, primeira coisa é saber investir desde cedo nessa criança. Quando eu falo investimento, é terapia, fono, TO, psicomotricidade, psicopedagoga, é ter a orientação correta do profissional que assiste primeiramente essa criança. Infelizmente, hoje em dia, é relatado para mim, toda vez que eu recebo uma criança com síndrome de Down, que a notícia de que foi dada, como foi recebida quando ela não teve diagnóstico intraútero, foi péssima. Foi colocado como tadinho. E fala pra mãe, seu filho tem síndrome de Down, sinto muito. Hein? Quando nasce uma criança dita normal, e entrega, você fala, parabéns, que felicidade. Aí quando você entrega uma criança com síndrome de Down, você fala assim, tadinha, tem síndrome de Down? É justo isso? Ou fala com o pai, olha, eu preciso conversar com você. A mãe ainda não viu a criança. Sabe o que é? O seu filho tem algumas características que tem síndrome de Down. Fala assim, até baixo, parece que, né? Você pode conversar com a sua esposa? Olha pro pai como se, pra ele, aquilo ali não fosse indiferente. É uma pessoa que tá ali também. É o filho que tá chegando. Não coloque como o fim do mundo. Vai ser um baque? Vai. Porque seria... eu falo assim, não, tudo bem, eu sonhei ter um filho atípico. Não. Isso é hipocrisia. Isso não existe. Mas, a partir do momento que eu tenho, eu não tenho que achar que isso acabou e mostrar pra essa família, ó, acabou. Então, todos que chegam pra mim, todos tiveram uma notícia ruim. Todos. 100%. Eu tenho em torno de 25 a 30 pacientes com síndrome de Down. Tirando os que eu já sabia entrar outro, ou os que a mãe já me procurou para eu ir orientando, todos receberam uma notícia muito ruim. Entendeu? E isso é horrível. Como que posso eu falar para essa família dessa forma e ela acreditar que o filho dela pode ter um potencial lá na frente? Como eu posso cobrar da empresa que vai contratar que ela seja aberta, sendo que aqui a base não deu essa confiança? Sim. Então, tudo para mim começa na base. Hoje, a Bayer tem um programa muito bacana de contratação de pessoas com T21 para trabalhar lá. Inclusive, foi o pai do Luiz Felipe, que é um
funcionário da Bayer, Legal. que trouxe o projeto para a empresa e a empresa abraçou para ter. E não é emprego de servir cafezinho, não, tá? Muito bom. É emprego, é TI, Que legal. é coisas que a criança se sinta, ou o adolescente, na verdade, se sinta importante e que possa crescer dentro dessa empresa também. Vamos parar de achar que crianças com síndrome de Down, autista, tem que ser atendente só do McDonald's, sabe? Caraca, forte. Não é isso. Fala aqui repete Sabe? isso pra mim, repete. Crianças com síndrome de Down pode ser o que quiserem ser, jovens que vão crescer, vão para a faculdade, vão tirar carteira de motorista, sim, entendeu? Não vai ser só atendente de McDonald's ou servir cafezinho, tá? Vai ser profissional. Vocês, empresários, acreditem nisso. E não é da boca para fora, é com conhecimento de causa que eu falo isso, entendeu? Muito bom, muito bom. Cara, eu tô muito emocionada mesmo. É muito bom te ouvir falar assim. E que eu possa aprender como empresária. Eu anotei aqui que tem que começar da base, mas nós empresários precisamos fazer a nossa parte também, sabe, Kelly? A gente precisa buscar mais conhecimento sobre isso. Eu confesso que eu nunca busquei um conhecimento de contratar pessoas neurodivergentes, mas eu quero. Eu quero que a Caligari seja um espaço para acolher, para incluir pessoas com neurodivergências que vão ter plano de carreira na minha empresa. Você sabe qual é o melhor funcionário do meu pai? O melhor funcionário dele é um surdo-mudo. Ele é surdo-mudo. É o melhor funcionário do meu pai. Né? Meu pai desenvolveu na empresa dele forma de comunicação. Alguns funcionários começaram a aprender Libra para conversar com ele. Que legal. Entendeu? Que legal. Ele é um excelente funcionário, ele tem foco, ele tem determinação. Porque uma pessoa neurodivergente, gente, ela precisa provar muito mais que qualquer outro que é capaz. Você imagina o quanto que esse funcionário vai ser bom? O quanto que ele vai se dedicar para ser bom? Porque ele tem que ser bom. Porque senão o mundo já tá difícil para ele. Se ele não for bom, aí vai ficar pior. E ele tem essa noção. Muito forte. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente abrir espaço, sabe? Para um jovem TEA. Lógico, gente, é óbvio que a gente sabe que existe o TEA, nós temos vários tipos de suporte. Síndrome de Down não tem nível, tá? Síndrome de Down não tem nível. Mas a gente... Eu sou ignorante, viu, gente? Então, as mães e os pais de síndrome de Down me perdoem. Mas a gente sabe que, como nós, ditos típicos, cada um vai ter aquela parte que se destaca mais. Concorda? Então, ninguém é bom em tudo. Com certeza. Assim como uma criança com síndrome de Down, vai ter umas que vão ter mais dificuldade numa fala, porém, vai ser melhor no motor. E assim vai. E aí, o que você vai? Que nem eu falo pra minha filha, ela é péssima de matemática. Eu vou pagar aula particular de matemática? Vou pagar pra ela passar. Mas ela é muito boa em história. Então, o que eu faço? Vamos no museu? Vamos explorar o que você gosta? Vamos deixar você muito boa no que você gosta? É sobre isso. Você não tem que ser boa em tudo, mas você tem que ser muito boa em algo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma criança com T21, o que ela é boa? Ela é boa em computador. Vou investir, vou pagar curso pra ela, vou direcionar ela, a área dela é essa. Eu tenho uma outra criança que gosta de maquiagem. Então, você vai fazer um curso bom, profissionalizante de maquiagem, você vai ser uma excelente maquiadora. Entendeu? Então, assim, é um mundo que precisa ser olhado com cuidado, com amor, sabe? E acreditar na capacidade do outro. Com certeza. E aí, a gente... não precisa falar de nenhuma neurodivergência para isso, né? Eu acredito muito que todos nós fomos chamados por Deus para cumprir algo individual. Uma missão individual, um propósito individual, que está escrito o meu nome na palma da mão dele, eu tenho fé nisso. De que eu preciso honrar ele, entre eu e ele. E aí, para servir um coletivo. Sabe, Kelly? E quando eu olho a força como que você fala das pessoas, e eu até quero abrir aqui um parênteses,
Não, você não cuida só das crianças. Porque uma coisa que eu não esqueço, gente, preciso contar pra vocês. Quando a Betina nasceu, e aí as mães empresárias, as que não são empresárias, eu tiro o chapéu, porque ficar em casa cuidando dos filhos, É muito sem cansativo. poder se distrair, sem poder ver o mundo, sem poder ver nada. Não estou criticando os pais provedores, pelo amor de Deus, mas, cara, eu admiro as mulheres que estão nos seus lares se dedicando 100% do seu tempo ao seu filho. Eu lembro que eu cheguei pra você, Kelly, eu acho que tinha 2 semanas. Era abstinência de sono, 3 empresas pra cuidar, luto, cachorro morreu. E aí ela olhou pra mim, eu acabada. Eu fui lá no seu consultório, desanimada. Essa era a verdade. Eu falei, que eu fiz? afrontei da minha O que eu vida. fui fazer? Empresária, mãe, casamento, luto, cachorro morrendo, sem poder parar. Essa é a jornada. Mudança. De casa, porque eu tinha acabado de mudar de casa. E eu lembro que você olhou nos meus olhos e falou assim, Jéssica, tá precisando de um tempo só pra você. Eu falei, que tempo, Kelly? Que tempo? Eu não durmo, eu não vou no banheiro. E Jéssica, tá precisando de um tempo pra você. E eu chorei. Eu chorei na sala, fiquei com uma vergonha, mas eu chorei. E eu queria abrir isso. Como é que você pode falar, como é que você faz essa conciliação de mãe, empresária, cuidar dos filhos, cuidar das mães, cuidar dos pais? Porque, cara, eu não sei como é que você faz isso. De verdade. Eu olho pra você, eu te acho uma mulher super poderosa. Eu falo, cara, a Kelly tem superpoderes. Tem não. Eu acho que a mulher, né? A mulher, ela tá vindo muito com isso, né? Você pega assim. A dona de casa, que nem você falou. Assim, a dona de casa, cara, ela mantém a casa dela em ordem, os filhos em ordem, pra o marido chegar e ter a paz de sair pra trabalhar e chegar em casa tá tudo organizado. Então, ela dá essa condição, né? Sim. De ele não ter mais uma preocupação. Sim. E ela sobrecarrega tudo. E a gente que ainda trabalha fora e tem casa e tem família, eu falo assim, eu tento ser boa naquilo que são as minhas prioridades, naquilo que eu não posso errar. Eu tento ser muito boa mãe, porque isso eu não posso errar. Caraca. Eu tento ser muito boa profissional, porque eu trabalho com vida. Eu não posso errar. Não que um dia eu não vai errar, né, gente? A gente erra em tudo, mas assim, eu tento ao máximo não errar. Eu tento ser uma boa esposa. Eu acho que nessa aí, meu marido, tadinho. O Pedro tá dançando nessa aí, mas eu tento, assim, porque ele fala que eu não sou muito de falar de sentimento, que eu sou um pouco fechada, mas assim, eu brinco que Deus me trouxe pra Ribeirão Preto também pra casar, Oh, porque senão eu não ia ter casado. eu fui pra ter filho. Então, eu não sabia nem onde era Ribeirão Preto. E eu conheci o Pedro, em 6 meses nós estávamos noivos e em 1 ano nós estávamos casados. E são 16 anos de casamento. Então, assim, ele me dá... Como é que eu consigo? Eu consigo porque eu tenho o Pedro. Caraca, muito bom. Eu acho que eu nunca nem falei isso pra ele. Então vai falar agora. Repete aí. A Amor, gente vai fazer esse corte. amor, obrigado. Obrigado por você me ajudar tanto. Obrigado por você ser o pai maravilhoso que você é. Obrigado por você ser o marido maravilhoso que você é. O amigo maravilhoso que você é. Mas você é muito importante na minha vida. Porque ele me dá o suporte. Ele segura as barras. Ele é um pai maravilhoso. Então ele leva na escola, ele busca na escola. Ele tá com as meninas agora na equitação. É um pai muito participativo. E torce por mim. Então, ter um companheiro que torce por você é muito bom. Sabe? Te faz crescer, me dá força. Então, eu acho que é isso. Você ter uma pessoa do seu lado que torce por você, que quer crescer com você. Eu falo, nós dois começamos dos -1, não era nem 0. Era -1, né? Profissionalmente, financeiramente. E nós conseguimos construir uma família, 3 cachorros, 3 cavalos, 2 filhas. Entendeu? 3 cachorros, 3 cavalos. Gostei do cavalo. Meu time falou, cavalo. A Luna, né? O Essa é Hino nova, gente. e o Campesino. Eu nunca tinha pensado em cavalo, não. Mas, ó, Nayara, anota. Dois cavalos. Anota, 2 cachorros, 2 filhos.
Então é muita gente pra administrar na minha vida. Eu falei, caraca, a próxima pergunta é assim, como você equilibra? Eu já vou ter que colocar um cavalo aqui também. Então, é tudo junto e misturado. Entendeu? Mas vai dando certo. Hoje eu tenho que priorizar o quê? Hoje eu tenho que priorizar isso. Amanhã eu priorizo aquilo outro. E o meu tempo livre, isso eu não abro mão. É da minha família. Aí não. Aí o meu tempo livre é deles. É isso. Eu até quero falar pra você que tá me assistindo que pergunta muito sobre os meus valores. E a Naira vai assistir esse podcast, ela vai dar risada. Porque ela sabe que eu posso ter o dia mais difícil. Se tomarem o tempo que eu tenho com a minha família, aí eu viro o cão. Eu fico muito brava. Mas eu fico muito brava. As pessoas podem me... e a Nayara tem uma tendência a trabalho, tá? Eu mais também. do que eu. Se eu não ficar puxando ela na régua ali, ela vai indo e assim, o tempo de qualidade fica a cada 4 meses, a cada 5 meses. E eu entendo, porque ela foi chamada pra algo, Kelly, que essa dedicação, essa determinação, esse foco é muito grande pro trabalho. Eu sei. Eu sei que você sabe disso, porque foi ela que indicou pra eu te chamar aqui, de tanto que vocês são parecidas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lá na consulta é 2 contra 1, todas as vezes. Eu falo, ia tanto que a minha filha não tava comendo, a Nayara, nossa filha não tava comendo, eu falava, gente, põe um pouquinho de sal, falta sal. Põe um pouquinho de sal. Um pouquinho. Foi só um pouquinho. Mas foi colocar um pouquinho, a menina tá uma dragão, come tudo. E eu falava, e aí eu fui na consulta, a Kelly foi assim, ó, por partes, que a Kelly vai equilibrando aqui, ó. Agora eu entendi, porque tem cavalo pra equilibrar, né? Agora eu entendi porque ela é boa nisso, ó. Adorei. E aí, ela foi, ó, a Nayara tem razão, mas eu não duvido de mãe. Foi só isso que ela falou, tá bom? Como a Betina tem 2, você imagina, a palavra tem poder, né? E é o poder da mãe. Mas bíblico. é verdade. É bíblico. Aí eu falei assim, Nayara, nossa filha, ela tem que rezar muito, porque é 2 mães profetizando na vida dela. Mas eu não tinha razão? Eu nunca duvido da mãe. Só que ela assim, ó, defendeu tudo. Não, ela defendeu 99% da Nayara e falou, Jéssica, mas... Mas não foi 99, não. Se eu confio no seu olhar sobre a sua filha... É verdade. E aí eu falei, ó, vamos lá e testa o sal na comida? E aí a Betina come, mas ela come uma boca. É muito bom. Porque cada um é um. E a gente faz uma regra sem sal. Mas eu não vou deixar uma criança sem comer. Mas é um pouquinho, viu, gente? Um pouquinho. Eu abri isso pra desabafar, tá? Desabafar com vocês. Se bem que tava travado aqui, porque era um pouco de sal. Mas vamos lá. Essa era a minha pergunta. Ô, voz de Deus, posso fazer a pergunta? Como é que tá indo aí? Beleza. Autorizaram eu fazer uma pergunta aqui. Ai, meu Deus. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero contar o milagre que aconteceu. Eu falei pra todo mundo, né? Foi. Falei assim, ó, aconteceu algo sobrenatural. Só a Nayara sabia, porque ela tava sentada na minha frente. Kelly, eu não sabia o que eu ia falar com você hoje. Mas assim, sabe quando é 0? Até ontem. Aí ontem sentei e fui me preparar, né? Que as meninas sabem que podcast é preparação. Eu sou a primeira a chegar e a última a ir embora. Você vai saindo depois que todo mundo vai saindo junto aqui. E aí... Não sou a primeira a chegar, não, Lucas. Você chega primeiro. Ah, bom. Meu time é muito disciplinado. Eu sentei hoje 7 horas da manhã e fui rever seu podcast. E aí uma voz interna tá assim, não é isso que eu quero que você fale. E teimosa, né? Porque eu falo pro meu time, enquanto você vive pela sua carne, você não tá preparado para o sobrenatural de Deus. E aí, Kelly, eu fui mexer no Instagram, porque eu estudo a pessoa antes, meu time estuda as pessoas antes, eles são bem preparados pra você. E no que eu abro uma foto, eu vou precisar te mostrar a foto. No que eu clico na foto, eu vi Cristo na foto. E eu fiquei clicando depois, gente. Eu não conseguia ver mais. Eu abri a foto e sabe aqueles negócios que você fica olhando num centro e de repente vem a imagem de Cristo, que é programado para isso? Na hora que eu cliquei na sua foto, Jesus veio aos meus olhos. Eu preciso te mostrar qual foto depois, porque eu fiquei clicando. Falei, gente, eu acho que ela colocou algum bug. Kelly, eu achei que você tinha colocado um bug. Eu pensei que fosse Reels.
E eu fiquei clicando, eu falei, gente, ele tá aqui, ela colocou um bug, eu quase te mandei. Que bug é esse que você colocou aqui? Você Não. clica e aparece Jesus. Dá um print, né? Vivi, foi sobrenatural. E aí, sabe o que ele queria que eu fizesse? Eu falei, Deus, tá bom, eu esqueci de te perguntar, o que é que você quer que eu fale sobre a Kelly? E no que eu fiz essa pergunta, ele refez todo o podcast. E eu preciso honrar, e eu preciso que você me fale. Eu quero que você respire, porque eu preciso que você me fale. Você me parece muito determinada de criança, sabe? Essa é a sua identidade com ele. E você precisa se lembrar que ele te deu esse dom. Que ele te formou no ventre da sua mãe muito determinada. Então, me fala aqui, Kelly. Como que você daria um conselho pra eles? Porque, sinceramente, eu quero só ouvir e anotar. Então, como que você daria um conselho pra eles, pras mães empresárias, pros pais empresários que receberam uma notícia trágica, né? Que não deveria ser uma notícia trágica por causa de neurodivergência. Deveria que ser a mesma alegria, a mesma motivação de qualquer criança, porque é uma criança, um presente de Deus. O que você diria pra quem ainda não entendeu o valor de uma criança quando ele chega numa família? Qual é o seu recado de Kelly, que foi preparada pelo Senhor em determinação, porque Kelly tá dentro do seu Instagram, tá? Eu vi ele lá. O que você diria para essas pessoas que foram desanimadas, que foram despreparadas, que foram desmotivadas, para que ainda dá tempo, né? Dá tempo de preparar os neurodivergentes. Dá tempo de preparar a base, que é a família, e preparar eu como empresária, porque eu tô afinzaça de ir no seu consultório e aprender com você. Eu quero ser essa empresa. Na verdade, eu sempre falo isso. Quem chega primeiro? É o filho ou o diagnóstico? É o filho, não é? É. Ele chega primeiro. Ele chega primeiro. Então, você tem que enxergar o seu filho. Você tem que enxergar aquele sorriso puro. Você tem que enxergar o milagre que foi essa semente que veio de uma célula que você microscópica e que ali em torno de 6 semanas tem um coração batendo. Se você não acredita em milagre, meu amigo, isso é a prova de um milagre. Era um esperma, era um óvulo que se juntou. Com 6 semanas tem um coração batendo. E aí vai vir uma vida que vai ser entregue pra você. E eu vou falar assim primeiro: olha o seu filho. Ele veio pra te mostrar que você é mais forte do que você imagina. Ele veio pra te mostrar que você vai ter que sobrepor preconceito, mas que ele vai te dar a maior força que você não sabe da onde vai vir. Mas que principalmente, lá na frente, não vai demorar muito, você não vai mais enxergar essa síndrome ou essa alteração. Você vai enxergar o seu filho. Porque quem chega primeiro é o filho, não é o diagnóstico. Eu nunca desejei ter um filho atípico. Não tenho. Nem por isso eu posso dizer que meus filhos são um case de sucesso. Nossa, forte essa, hein? Não é? Forte essa, hein? Não é. Quem garante? Quem garante? Quem garante? Só porque ela é dita típica, normal, eu torço para que sim. Estou trabalhando né? para isso. Mas eu não posso afirmar. Agora, quem sou eu para te garantir que uma criança neurodivergente não será um case de sucesso? Traz a filha, traz a Betina. Entendeu? Então, o meu conselho é: receba o seu filho. Não receba um diagnóstico. Até mesmo no TEA, que o diagnóstico não é ao nascimento, é lá na frente, né? Essa criança começa a desenvolver, que a gente começa a notar certas coisas. Então, você não vai ser, vou pôr o nome, a fulana que tem autismo. Não, você é a fulana. Você é a criança.
Ei, lindeza. Isso é um case de sucesso. Oi, amor. Fala com o pessoal. Fala. Oi, pessoal. Esse é meu case, gente. Que tá sendo preparado. Se a gente... Eu penso, né? Posso estar errada, né? Quem sou eu? Mas se você colocar... Criar uma criança com segurança. Segurança vem a partir do quê? Do amor. As pessoas confundem você dar amor com você não dar limite. São coisas diferentes. Você pode dar colo, você pode abraçar, você pode beijar, a criança pode dormir com você. Mas ela tem que saber até onde ela pode ir. O limite dela começa quando o do outro começa. A liberdade dela acaba quando o do outro acaba. Ela só tem que ter noção disso. Por favor e obrigada nunca vai ser demais. Se você cria com amor, você não precisa ter 10 horas por dia. Mas se você tem 1 hora e 1 hora é muito bem dedicada ao seu filho, ele não vai se sentir desprezado ou que não tem atenção. Se você cria dentro de uma base religiosa, qualquer religião, mas ele tem uma base e ele acredita que tem alguém acima dele que ele deve respeitar, provavelmente ele não vai sair do eixo. Então, e se você cria uma criança brincando na natureza, pé no chão, se sujando, né, valorizando os animais, plantas, a natureza, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Sabe? A gente tem que valorizar mais o ser do que o ter. Quando isso for a base, você vai ver que há de melhorar muito. Entendeu? Muito obrigada, Kelly. Eu me emocionei muito, muito mesmo. Eu não sabia o que era amor de verdade até ter a Betina. Ah, a gente não sabe. E eu tava ouvindo o chorinho dela e ela é minha prioridade, sabe? Eu falei, Monique, busca. Isso mesmo. Busca, porque ela tem que estar comigo e ela cabe em qualquer lugar. Sabe? As minhas 2 filhas, né? Júlia e Manuela. Eu sei com Júlia, antes de eu imaginar em ter Júlia. Eu sabia que ia ser o nome da minha vida. E quando eu descobri que era uma menina, nossa, eu agradeci tanto a Deus, porque o meu sonho era ter uma menina. Era Júlia. Era Júlia. Aí depois Deus me abençoou com mais uma menina. Elas são minha vida. Você vai ver isso, você vai olhar pra Betina, tem hora que você vai se reconhecer nas ações da Betina, sabe? Já reconheço na minha cara, gente. Fala, eu tenho que fazer uma brincadeira aqui. É a cara do pai, gente. Até que o mercado ainda agencia educação. Não é esportivo, a gente leva tá tudo bem. Eu faço zoeira com isso, porque é verdade. É a cara da outra mãe. A Nara fica, olha, é a cara da mãe. Ela, não é essa cara, não. É a cara do pai. Não, é a cara da outra mãe. É sobre isso, é sobre a gente mesmo tirar sarro da gente e fica mais leve. De novo, é sobre respeitar o quê? As diferenças. Exatamente. Entendeu? Em tudo. Sabe, a gente saber que faz parte da nossa sociedade, tá aqui. E a gente tem que respeitar, e a gente tem que incentivar, e a gente tem que parar de achar que só o que você acha que é correto é o que faz sentido. Com certeza. Entendeu? Com certeza. É sobre respeito. É isso. É isso. Muito obrigada. Hoje nós vimos aqui no podcast o time. Deixa eu me movimentar. Vai com você mesmo. Vem cá, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar pra sua câmera aqui, ó. Ei! Olha lá, tia Kelly. Você falando de empreender, né? E do mesmo jeito que ela fala que eu falo coisas pra ela, mas ela me falou também. E eu falo, eu sou realmente em quem você me indicou pra ir, que eu fui, né? Que eu fiz. A Lígia. Lígia, abraço. Amor grande por você. Faz esse corte, por favor, Vi, pra trazer a Lígia aqui, que é lá do Rio Grande do Sul. Lá de Joinville. E ela falou que eu precisava sair do meu quadrado, né? E isso inclui o empreender, né? Sim. Então, eu tenho gerar e crescer com todo o orgulho da minha vida. E logo, a gente vai ter o Inspirar 21.
Que legal! Então, Novidade pra vocês de muitas Ribeirão novidades Preto, aí. gente. e vai ser muito, muito legal. Eu tenho certeza que sim. Pela sua jornada, pela jornada que você tá me mostrando, você tem um sócio, até porque eu vi ele no seu Instagram. Nunca quebra. Não tem como dar errado. Ainda que você queira. Não quero. Mas ainda que você queira, ele é seu sócio. Não, eu E quero aí- é de sócio, eu não quero que quebre. Não, mas não tem como. A empresa que tem Deus no seu coração, como eu vejo em você, como eu vi no seu Instagram, né, Kelly? Não tem. E aí, não tem como dar errado. Então, seja forte e corajosa. Essa é a palavra que eu vou te deixar, tá? Seja forte e corajosa. Porque os planos de Deus pra sua vida, você não vai conseguir entender. Tá no invisível. E aí, não queira entender também. Porque a gente não consegue nem entender as coisas terrenas, quem dirá as sobrenaturais de Deus. E eu acho que ele planeja o melhor pra gente. Sempre. E eu falo que, quando eu falo assim, que eu nem sei como que eu cheguei aqui, porque é invisível, mas eu sei que ele foi pondo a mão. Sim. E foi guardando, sabe? Sim. Foi guardando, foi guardando, foi guardando. Então, tudo que eu tenho hoje, eu falo, eu sou muito grata a Deus. Mas com todo o amor do meu coração. Com toda a honra. E a única coisa que hoje eu peço é que ele me abençoe sempre. Eu não preciso de mais nada. Eu só peço que ele me abençoe para fazer o que é correto. E para eu não esquecer da minha essência. Porque foi a minha essência que me conduziu até aqui. Então eu só não quero perder a minha essência e as bênçãos dele. Se eu tiver isso na minha vida, eu vou estar plena. É isso. Amém. Muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada pela sua presença, Kelly. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei feliz. E nervosa, mão gelada. Tá gelada? Aqui é assim mesmo. Mas, ó, você que assistiu esse podcast, ficou tão emocionado quanto eu, quanto a Kelly também, que eu vi que ela se emocionou falando da jornada da vida de outras pessoas. Hoje, nós vimos que o verdadeiro amor cura doenças, cura mais que doença. Ele cria uma cura de cultura. Então, gratidão por isso, Kelly. Eu sei que ainda nem começou. O trabalho é grande e conta comigo nessa jornada. Conta comigo nessa jornada. Eu quero aprender com você como colocar essa nova cultura instalada dentro da nossa empresa, dentro da nossa marca, aqui no podcast. Eu quero essa cultura no podcast. De inclusão. De divergentes, de atípicos, de normais, entre aspas. Não, ninguém é normal. Eu não sou normal. Tá só vendo que eu sou. Hã? Nós é tudo atípico, é só porque você não quer focar nisso. É isso aí. Expande o que a gente foca, né? Mas eu sou atípica, a Kelly é atípica, a Vivi é atípica, e todos nós precisamos de inclusão. Então, gratidão. E você que escutou mais um episódio do podcast Caligares, segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify. Eu conto com a sua participação, eu conto que você direcione esse podcast para quem precisa ouvir, para uma mãe atípica, para que ela tenha mais coragem de incentivar a base. Eu preciso de você para levar esse podcast a famílias que foram desmotivadas, desanimadas, desencorajadas a dar isso para os seus filhos. E você que é empresário, bora rever essa cultura interna do seu negócio. Vamos rever o que está escrito aí sobre inclusão, porque eu acredito que 90% das empresas não tem inclusão nenhuma. Nenhuma. E bora fazer diferente. Cabe a nós, empresários, investir nessa nova cultura. Eu tô afinzaça. Inclusive, se eu tô contando pra você, lá em dezembro, pergunta se eu coloquei essa cultura. Nayara, você vai assistir, tá? A Caligares vai ser diferencial de mercado nisso também. Tamo junto. Um abraço, Carol, querida. Eu sei que você vai assistir, porque eu vou te encaminhar esse podcast. Gratidão pelo ensinamento que você me deu antes mesmo da nossa filha chegar ao mundo. Gratidão. Eu que agradeço. No mais, fui!